Olá, pessoal, muito bom dia, talvez boa tarde, talvez boa noite. Um prazer estar com vocês mais uma vez, ainda que à distância e ainda que também que não seja ao vivo. Eu peço mais uma vez desculpas à turma por não ter conseguido dar aula ao vivo com vocês no dia de ontem, porque eu fui surpreendido com uma carreata de tratores e rolos e escavadeiras na frente da minha casa, sacudindo tudo. E o barulho estava realmente impossível. Ontem, durante toda a manhã, eu não consegui fazer nada, as crianças ficaram assustadas, cachorros assustados. Então, assim, um dos malefícios, um dos ônus de dar aula em casa é que a gente está sujeito a esse tipo de situação. Mas hoje eu tenho asfalto na frente da minha casa, pelo menos, o piche já está seco, então a terra baixou e hoje eu não tenho barulho, o que é muito bom, porque eu moro aqui na região do Rita Vieira, que é perto da faculdade, vai fazer acho que um ano agora. Quando eu mudei era só terra, 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 e começaram a passar esgoto, levantou toda a terra, então agora eu consigo tentar manter as coisas minimamente limpas aqui dentro, espero eu. Mas é isso, pessoal. Peço desculpas pelo imprevisto, agradeço a compreensão de todos e de todas. E estou gravando então agora, são 9h30 da manhã de quarta-feira, a aula que nós teríamos ontem. A boa notícia é que é uma aula bem curtinha. A aula de hoje, ou a aula de ontem e a próxima aula, são aulas com conteúdo bem reduzido. É só para a gente ver alguns elementos que são importantes, mas a gente vê eles com bastante calma e eles são realmente curtos. E a próxima aula, eu acredito que já é a nossa aula pré-prova. Então, na próxima aula, eu quero parar para conversar com vocês já sobre a prova. E também, pelo que eu tenho anotado aqui, a gente vai falar sobre uma atividade. Então, hoje a gente vai fazer um vídeo bem rapidinho sobre poder constituinte, sobre reforma da Constituição. E a aula que vem, então, a gente encerra o nosso conteúdo do primeiro bimestre. A gente vai falar sobre classificação das normas constitucionais quanto à eficácia e também vamos falar sobre interpretação constitucional. E aí a gente encerra o conteúdo e vocês estão já prontos, preparados e preparadas para a prova de vocês, que, salvo engano, vai acontecer na primeira semana de outubro ou última semana de setembro. Mas, enfim, aula que vem eu trago mais informações mais certas, mais concretas a esse respeito. Bom, pessoal, nosso conteúdo hoje, então, é falar sobre esses pontos que eu acabei de trazer para vocês, que são pontos tranquilos, são pontos simples até, que são os pontos ainda da nossa unidade 1, poder constituinte e mutação constitucional. Aliás, poder constituinte, originário e derivado, o poder constituinte de originar uma constituição e o poder constituinte que deriva desse poder principal, desse poder maior, em suas três facetas que nós vamos estudar. Uma delas nos permite reformar a Constituição. E o último ponto também tem a ver com mutação da Constituição, que a gente vai tratar numa ordem não igualzinho como está aqui, mas de maneira que torne esse conteúdo mais fácil de ser compreendido e mais coerente com aquilo que a gente tem estudado na nossa disciplina de teoria geral do direito constitucional. Bom, nosso primeiro ponto é justamente o poder constituinte originário. O poder constituinte originário, ele, em linhas gerais, é o poder que emana do povo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de refundar, reestruturar, refazer o Estado por meio da edição de uma nova Constituição. A criação de uma nova Constituição, sempre que surge um novo texto constitucional, nós estamos diante da manifestação do poder constituinte originário. Então, na aula passada, a gente conversou sobre o histórico das constituições do Brasil. Em cada um dos momentos em que surgiu historicamente uma nova Constituição, nós estávamos em um momento de ruptura com o Estado anterior e recriando o Estado que surgiria a partir daquela Constituição. Lembrando que a Constituição é justamente o documento que nos dá juridicamente as feições, os contornos, a cara do Estado
além de prever também direitos e garantias fundamentais. Então, o poder constituinte originário é a manifestação do poder que cria uma nova Constituição. E, ao assim fazer, esse poder refunda o Estado. Ele apaga o Estado anterior, juridicamente, formalmente apenas, e cria um novo Estado. Então, quando a gente teve a Constituição de 88 sendo promulgada, nós tivemos, a partir do ato de promulgação daquela Constituição, da nossa Constituição vigente, o fim do Estado anterior, da Constituição de 67, com a emenda constitucional número 1 de 69, com o surgimento do novo Estado, de acordo com as feições que lhe foram dadas pela Constituição de 1988. Então, sempre que uma Constituição surge, ela surge recriando, refundando, refazendo, reestruturando o Estado, e ela faz isso com base, ela surge, o que justifica esse movimento é esse poder, que é o poder constituinte originário, por meio do qual as constituições são, portanto, criadas. Aqui a gente tem uma definição bastante singela do que é esse poder constituinte. Poder de criar uma Constituição e de fundar ou refundar o Estado e a ordem jurídica. Isso é o poder constituinte originário, é o poder principal de surgimento, de criação de uma Constituição. Quem é o seu titular? Quem titulariza? Quem é o dono? Quem exerce esse poder? A doutrina vai dizer para a gente, isso vai ter eco, vai ter respaldo no nosso texto constitucional, que o titular desse poder é justamente o povo. Inclusive, nossa Constituição de 88, no artigo 1º, parágrafo único, diz para a gente que todo o poder emana do povo, vírgula, com algumas limitações. Isso aqui, pessoal, eu nunca parei antes para explicar isso aqui com muitos detalhes, porque para mim sempre foi muito evidente o que está escrito aqui, que o poder emana do povo, e esse poder que emana do povo, ele é exercido dentro das instituições, por meio de representantes eleitos ou diretamente nas hipóteses que a própria Constituição autoriza que nós, de maneira direta, ou seja, a não ser por meio dos nossos representantes, possamos conduzir os rumos do Estado. Por exemplo, uma iniciativa popular de lei é uma forma de nós diretamente buscarmos controle dos rumos do Estado. Um plebiscito, um referendo, também são maneiras da população participar diretamente nos processos legislativos. A audiência pública, realizada em alguns atos administrativos, em alguns atos da administração, também pode servir para essa participação da população. Mas é interessante a gente notar, nesse aspecto, sobretudo à vista das manifestações mais recentes, especialmente das últimas semanas, que a gente vê algumas pessoas na rua dizendo que o povo quer isso, o povo quer aquilo, que elas são o povo, às vezes. Mas pensar que, ainda que você reúna 2, 3 milhões de pessoas em um ato, e essas pessoas têm algumas bandeiras, algumas pautas em comum, essas pessoas, quando elas procedem dizendo que elas são o povo, elas primeiro têm uma questão que envolve a representatividade. O que são 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas que seja, num universo de mais de 200 milhões de brasileiros. Outra questão que se coloca é que essa atuação do povo, enquanto titular do poder, ela não se faz de maneira anárquica. E anárquica que eu me refiro ao termo técnico. Anárquico quer dizer, na filosofia política, na filosofia constitucional, uma sociedade sem Estado. Então, você não exerce o seu poder enquanto povo fora das estruturas estatais, fora das instituições. Porque imagina se todo mundo se autoproclamasse, eu sou o povo.
eu juntei 4 milhões de pessoas e nós somos o povo, nós decidimos o que é certo para o país. Imagina se um outro grupo junta outros 5 milhões de pessoas e eles dizem, não, nós somos o povo, nós sabemos o que é melhor para o país. Pessoal, isso é, em termos clássicos, anarquia. As pessoas atuando fora do Estado. Isso vai invariavelmente desembocar num estado de barbárie, num estado lá que os contratualistas previam, Locke, Rousseau, Hobbes, que é o estado de natureza e que vai acabar levando as pessoas ao uso da violência. Então, pensar que o poder emana do povo, isso é dito na Constituição, isso permite com que o número de pessoas vá às ruas e tente impor algumas pautas, não é algo que tem respaldo constitucional. A Constituição é muito clara para dizer para a gente, seja em relação ao exercício do poder do povo, dentro de uma ordem constitucional já vigente, seja pensando num eventual novo movimento constitucional, nós temos filtros institucionais, nós temos estruturas da própria Constituição por meio das quais nós agimos, para que a gente não viva num mundo caótico. Então, a Constituição pensa em uma série de institutos de representação popular ou institutos de manifestação direta da vontade das pessoas, para que, por meio dessas estruturas, por meio desses procedimentos, por meio dessas instituições, as pessoas manifestem o seu poder. É muito claro, muito evidente que essas estruturas, que essas instituições, que esses procedimentos apresentam falhas. E essas falhas devem ser trabalhadas, melhoradas, extirpadas de alguma forma, para que de alguma forma a gente consiga de fato ter canais, ter mecanismos em que as pessoas cada vez mais participem da composição da vontade do Estado. Só que isso a gente tem que fazer sempre dentro desses canais possíveis. Não é por meio de uma atuação fora do Estado ou fora do que a Constituição estabelece. Você pode ter as mais severas críticas à Constituição, e é esperado, é natural que você tenha. Agora, atuações para fora do Estado, fora dos caminhos constitucionalmente estabelecidos, acabam por se mostrar manifestações e formas de ação não constitucionais, ou seja, inconstitucionais. E eu queria apenas fazer esse parêntese para que a gente tenha claro que esse poder emana do povo, só que a gente tem algumas dificuldades se a gente tentar pensar que o povo é um dado número de pessoas que vai à rua. Na verdade, o povo somos todos nós, somos os 210, 200 e tantos milhões de brasileiros, que nos manifestamos por bem ou por mal a partir de mecanismos concebidos pelo nosso texto constitucional para que a gente assim faça, para que a gente assim prossiga. Então, isso está no texto constitucional e isso é reflexo da titularidade do poder constituinte originário. Sempre lembrando que nós vivemos em uma república, o Estado é público, o Estado é de todos nós. O Estado é uma coisa pública, de todos. Então, tudo que o Estado faz, tudo que os agentes públicos fazem, dentro dos seus campos de atribuição, em última análise, em última instância, deve ser representar a vontade das pessoas. E aí a gente pode discutir sobre em que medida isso é respeitado ou não. Mas também ter em conta que isso se faz presente, em especial, às pessoas que ocupam cargos eleitos, e não as pessoas que ingressam em cargos por outras formas. Mas feito esse parêntese, feita essa explicação, eu quero que vocês saibam que esse poder constituinte originário, que faz surgir uma nova Constituição, ele tem um titular, que é o povo. Essa é a palavrinha que vocês têm que saber, o povo. Agora, não se confundam sobre o que é o povo e como o povo se manifesta. Mas quem titulariza, quem é o dono, quem exerce o poder constituinte originário, a gente pode falar
em negrito, em destacado em amarelo, que é o povo, sim. A gente também tem alguns atributos do poder constituinte originário. Quando o poder constituinte originário ele é manifestado, ele é exercido, a gente tem algumas consequências que devem ser observadas, que são esses atributos ou características. A primeira, o poder constituinte originário, ele é inicial. Ou seja, ele vai fundar ou refundar uma ordem jurídica, criando o Estado a partir das disposições que essa Constituição está trazendo. E, dessa forma, rompendo com o Estado anterior. Então, quando você edita uma Constituição, como eu disse para vocês, você apaga juridicamente aquela ordem, aquele Estado anterior e cria um novo Estado. Então, hoje, por exemplo, o nosso país é a República Federativa do Brasil. Em outros textos constitucionais, nós tínhamos até outros nomes de país, como Estados Unidos do Brasil, já tivemos. É legal a gente ter essa noção, e até o nome do país muda, por quê? Porque o Estado foi refundado, o Estado foi refeito, reconstruído. Isso se dá em razão dessa característica de inicialidade do poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário, ele também é juridicamente ilimitado. Porque pensem comigo, quando eu crio uma nova Constituição, eu estou apagando a Constituição anterior. Se eu estou apagando a Constituição anterior, essa minha nova Constituição, não há nada juridicamente acima dela. Quando eu tinha uma Constituição aqui, eu venho com a nova Constituição e tiro essa de cena, tiro essa da jogada. Só fica essa nova Constituição e as leis que antes estavam abaixo daquela Constituição anterior. Leis essas anteriores que não têm o condão, que não têm a força de mandar uma nova Constituição. Essas leis que estavam aqui, elas vão se encaixar aqui agora. E só. Então, juridicamente, essa nova Constituição, ela não encontra barreiras, não encontra limites, não há lei superior a ela. Ela é a nova lei maior de um dado estado, de um dado país. Então, por isso, pelo menos juridicamente, formalmente, ela não tem limitações. Tome cuidado, no entanto, porque a doutrina diz que existem limitações sociais. Você não pode, por exemplo, realizar retrocessos sociais em uma dada sociedade, em um certo país. Você estaria sujeito a algumas limitações, não de ordem jurídica, mas de ordem social, de ordem moral também. Então, por exemplo, afirma-se que se você tem um país cuja pena de morte é vedada, você não poderia, a rigor, ainda que fosse por uma nova Constituição, estabelecer pena de morte, porque isso representaria um retrocesso em termos de defesa da pessoa. Então, existe uma série de discussão a esse respeito, mas juridicamente você não tem limitação nenhuma. Você poderia discutir sobre se existem e quais seriam limitações dessa ordem metajurídica, mas juridicamente essa nova Constituição não encontra nenhum limite formal, seja em seu conteúdo, pessoal, seja em relação ao procedimento de manifestar esse poder constituinte originário. Esse incondicionado, esse caractere, esse atributo, quer dizer para a gente que a Constituição anterior não tem poder de dizer como uma nova Constituição será editada. Isso não existe. Essa troca de constituições, ela pressupõe que a Constituição anterior deixa de existir. Então, a gente não poderia, por exemplo, a gente já tem na Constituição de 88 dizendo, olha, se a população um dia quiser uma nova Constituição, o procedimento a ser seguido tem que ser esse. Se uma nova Constituição viesse a surgir, esse procedimento que a Constituição de 88 estabelece agora, ele seria simplesmente apagado. Não tem por que a Constituição nova seguir
um rito, um procedimento, a tramitação imposta pela Constituição anterior. Repito, aqui é a mesma ideia, a Constituição nova surge e apaga a Constituição anterior. Por isso, a Constituição nova ela é incondicionada, ela não está sujeita a algum procedimento prévio. Ela vai surgir do jeito que for surgir. Se ela surgir por meio de um golpe, ela vai surgir por meio da imposição, da força. Se ela vai surgir por meio de um processo de ruptura mais amplo, popular, democrático, como tem sido o do Chile, que está criando uma nova Constituição, eu tenho a criação a partir dos anseios populares. Então, do jeito que vier, vai vir. Não é a Constituição anterior que vai dizer para a gente como isso tem que ser feito. A nova Constituição que vai dizer tudo. E esse poder também, ele é indivisível. Quando o poder constituinte originário se manifesta, ele, mais uma vez, acaba com o Estado anterior. Acaba com a Constituição anterior e impõe. E apresenta e traz uma nova Constituição. Eu não tenho a possibilidade de fazer meio poder constituinte, ou de fazer um poder constituinte originário só em relação a alguns assuntos. Não sei, talvez, acho muito difícil vocês se lembrarem, mas a Dilma, a ex-presidente Dilma, não lembro no fim de qual dos mandatos dela, eu acho que foi ali antes do impeachment um pouco, ela fez um pronunciamento na TV dizendo que seria criada uma Assembleia Nacional Constituinte especificamente para tratar de alguns assuntos. Dentre eles, se eu não me engano, fazer uma reforma política. Existe Assembleia Nacional Constituinte para tratar apenas de alguns assuntos? Não, falso, errado, impossível. Impossível. Porque se eu quero alterar a Constituição que está vigendo, eu preciso utilizar as tramitações próprias. Eu vou ter que utilizar uma PEC para fazer isso, dentro de todo o rigor que o atual texto constitucional impõe. Eu não posso juntar meia dúzia de parlamentares e falar, faça uma nova Constituição em relação a tais temas, e o que vocês fizerem vai ser Constituição. Não, isso não pode, isso não existe. Ou eu venho com o poder constituinte originário, acabo com a Constituição anterior e faço uma nova, ou se eu quiser alterar a Constituição vigente, eu preciso me sujeitar ao que ela está me dizendo. Não existe a possibilidade de eu fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para alguns assuntos. Isso não pode acontecer. Ou eu tenho um movimento de ruptura com o Estado anterior e fundação de um novo Estado, e aí eu tenho a plenitude, a totalidade do poder constituinte originário sendo manifestado de maneira indivisível, ou o que eu tenho não é poder constituinte originário. Então, ele não é feito, não se manifesta em partes, em pedaços, em frações. Ele ou vem e refunda o Estado, ou ele não vem. E ele também, pessoal, ele é permanente. Alguns livros vão falar que ele é latente. Ou seja, ele nunca se exaure, ele nunca se esgota. É um poder sempre que estará à disposição do povo, da população. Ou seja, não é porque nós editamos a Constituição de 88 que nos é vedado reivindicar ou eventualmente pleitear de maneira mais incisiva uma nova Constituição de alguma forma. Sempre é dado ao povo, é dada a possibilidade às pessoas para que tenham, para que manifestem, para que exercitem o poder constituinte originário. Então, não é porque você criou uma nova Constituição que esse poder deixou de existir. Não, ele está ali, latente, está ali, embaixo da superfície. Quando precisar aparecer, ele aparece, mas ele nunca deixa de existir. Por isso ele é permanente, ele sempre estará ali. Está ali, dormindo, descansando, está tudo certo. Mas na hora que for para aparecer, ele se faz presente. E ele, portanto, nunca se esgota, nunca se exaure. Portanto, a gente fala que o poder constituinte originário é permanente. Inicial, ilimitado, incondicionado, indivisível e permanente. São os atributos do poder constituinte originário.
E esse poder constituinte originário, pessoal, ele vai ter um apêndice, um braço, que é o poder constituinte derivado. Vamos desenhar aqui, facilita a vida de todo. Então a gente tem o irmão mais velho, o cara grandão, o todo-poderoso, que é o poder constituinte. Esse poder constituinte originário, ele vai ter abaixo dele, submetido a ele, outras 3 manifestações. O revisor, o poder constituinte ali, deixa eu colocar bonitinho. Assim que eu me achar aqui. O poder constituinte originário, deixa eu colocar melhor para vocês, ele tem abaixo dele um gênero. Então, derivado. Por isso eu digo, ele é decorrente, ele é secundário, ele está abaixo do poder constituinte originário. Esse poder constituinte derivado, que a gente vai representar por meio dessa setinha aqui, ele vai se dividir em 3. Que é o poder constituinte, o revisor, o decorrente e o reformador. Eu sei que parece sacanagem, porque as palavras se parecem bastante, mas cada uma tem um significado específico. O poder constituinte revisor, pessoal, ele já se exauriu, ele não existe mais, tá? Ele era uma disposição lá do ADCT que permitiu alterações no texto constitucional de maneira mais fácil, menos rigorosa do que a forma de alteração por meio de um PEC, após 5 anos de promulgação da Constituição Federal. Então, a Constituição surgiu e lá no finzinho, nas disposições transitórias, ela diz para a gente, olha, pode ser que eu tenha feito alguma coisa meio errada aí, pode ser que alguma coisa aí não tenha dado muito certo nesses 5 primeiros anos de vida que eu tenho. Então, faça uma revisão, uma alteração constitucional de maneira mais simples quando der esses 5 anos. Então, isso acabou lá em 93. Isso não tem mais eficácia, não tem mais utilidade, mas é o chamado de poder constituinte derivado revisor. O decorrente, pessoal, ele diz respeito a uma situação bastante específica, que é o poder que os Estados-membros têm de criar as suas próprias constituições estaduais. A União, o Estado brasileiro, República Federativa do Brasil, tem a Constituição Federal, os estados têm constituições estaduais, que dentro da legislação estadual é a lei mais alta, e os municípios têm as suas leis orgânicas de organização municipal. Então, o poder que esses outros entes federativos têm de criar suas próprias leis constitutivas é o poder constituinte derivado decorrente. Esses dois aqui, vocês têm que saber que eles existem, eles estão bonitinhos aqui no slide para que vocês tenham essa perspectiva, mas o que mais nos interessa, porque diz respeito diretamente à dinâmica de alteração da Constituição ou de reforma da Constituição, é esse último aqui. É o poder constituinte derivado reformador.
esse cara aqui nos interessa bastante. Esse cara aqui, ele vai ter atributos bem diferentes dos atributos do poder constituinte originário. O poder constituinte originário, ele é o grandão, o todo-poderoso. Todas as demais formas de manifestação de poder constituinte estão submetidas, subjugadas abaixo dele. Então, o poder constituinte reformador, ele só existe nos estritos moldes estabelecidos no texto constitucional. Ou seja, quando a Constituição surge, quando a Constituição nasce, ela diz: eu posso ser alterada, mas só posso ser alterada nessa situação. E observados tais e tais e tais requisitos. Então, ele só é exercido exatos. Coisa do tipo. Poder constituinte origem. Então, ele é essencialmente limitado. Por isso que a gente vê aqui no slide seguinte, depois de uma definição, que é basicamente, aqui está bonitinho, que é a definição do poder de reforma, que é esse poder de alterar o texto constitucional, a gente tem como características subordinação, limitação e condicionamento. Ou seja, tudo que o poder constituinte originário não tem, o poder constituinte derivado reformador, o poder de alterar a Constituição, ele é submetido, ele está subjugado, ele está limitado. Então, como eu disse para vocês, em suma, ele só pode ser exercido dentro dos limites, dentro dos moldes dados pela Constituição. E a nossa Constituição, pessoal, faz isso para a gente no artigo 60. Então, esse artigo é muito importante, vocês têm que saber esse artigo, vocês têm que memorizar os próximos slides, é muito importante. E aí a gente pode acrescentar que na Constituição brasileira vigente, o poder reformador só pode ser os limites do artigo. E ali existem várias ordens de limitação em relação a esse poder constituinte reformador. Então, primeira limitação, uma limitação de iniciativa. Pessoal, uma lei ordinária, por exemplo, ela pode ser proposta por qualquer deputado, um senador, iniciativa popular, desde que preenchidos os requisitos constitucionais. Se eu tenho um deputado que acorda um dia e fala, olha, eu quero propor uma lei ordinária tal, ele pode. Mas quando eu estou diante de uma proposta de emenda da Constituição, e a emenda à Constituição é justamente um mecanismo de reforma, de alteração do texto constitucional originário, minha primeira limitação é uma limitação em relação a quem pode propor essa emenda. Quem pode propor uma alteração no texto constitucional originário? Quem pode trazer distinções diferentes daquelas que o poder constituinte originário estabeleceu, dentro dos limites que esse próprio poder constituinte originário deixou de antemão? No nosso texto constitucional vigente, primeiro, eu preciso de 1/3, pelo menos, da Câmara dos Deputados ou do Senado. Logo, não me basta um deputado ou um senador. Eu preciso de 1/3 da casa. Eu preciso dos 80 e pouquinhos senadores, que 1/3 deles faça a proposta. Dos 500 e poucos deputados, que 1/3 deles faça a proposta.
Além deles, eu posso ter o presidente da República fazendo essa proposta, ou mais da metade das assembleias legislativas do Brasil. Então, eu vou precisar computar o número total de assembleias legislativas e mais da metade delas tem que se manifestar favoravelmente e cada uma pela maioria de seus membros. Então, eu preciso que mais da metade dos estados do Brasil, por meio de suas casas legislativas, façam a proposta de emenda à Constituição. Então, percebo como é muito mais restrito eu conseguir iniciar a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, de uma PEC. Eu começo a ter limitações a partir daqui, do caput do artigo 60, o que a gente chama de limite formal de iniciativa. Formal porque diz respeito à tramitação, à forma. Então, se eu tenho uma proposta de emenda à Constituição proposta por um senador, ela tem vício de iniciativa. Ela desrespeita esse limite aqui. Outra forma de limitação, a própria maneira de votação da proposta de emenda à Constituição. A gente tem a oportunidade de falar já que para que eu tenha aprovação de uma PEC, eu preciso de 4 votações. Se eu vou aprovar uma lei ordinária, eu preciso de 2. Uma na Câmara, uma no Senado. Pronto. E a partir disso, dou continuidade ao processo legislativo, isso vai para a sanção do presidente da República, que pode sancionar, que pode vetar. Se sancionar, esse veto pode ser derrubado. Aí depois eu vou ter a promulgação e etc. O procedimento de tramitação de uma lei ordinária, ele exige apenas 2 votações e por maioria simples. A lei complementar, ela é um pouquinho mais difícil, porque ela também vai exigir 2 votações, uma na Câmara e uma no Senado, mas por maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos membros para a lei complementar. Para a lei ordinária, apenas mais da metade das pessoas, dos membros presentes, desde que pelo menos metade esteja presente na sessão. Eu até fiz uma continha desse tipo, eu acho que na aula sem ser anterior, na penúltima que nós tivemos. Então, se eu penso nessas formas de lei ordinária e complementar, eu sempre vou pensar em 2 votações, seja por maioria simples, seja por maioria absoluta. Quando eu falo em uma proposta de emenda à Constituição, eu falo em 4 votações. E são 4 votações, 2 na Câmara, 2 no Senado, que vão exigir um quórum qualificado de 3/5. Então, aqui, eu não vou precisar da maioria dos membros, eu vou precisar de 60% deles. 3/5, 60% dos membros de cada casa do Congresso. E cada votação tem que atingir pelo menos os 3/5 em todas as vezes. Então, eu vou precisar de 4 votações, cada uma com 3/5 dos membros de cada uma das casas. 2 na Câmara, 2 no Senado. Percebam como é muito mais difícil ter a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Isso está, portanto, no artigo 60, parágrafo 2º. Parágrafo 3º é legal a gente dar uma olhada, porque ele diz para a gente que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado com o respectivo número de ordem. Então, a emenda à Constituição, número tal, número tal, número tal, sempre seguindo a sequência. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma diferença importante da PEC. A proposta de emenda à Constituição, ela não passa pelo presidente da República, pessoal. A lei ordinária, a lei complementar, elas passam na sua fase de tramitação, após a votação nas 2 casas do Congresso, mas apenas uma votação em cada casa, elas seguem para a sanção ou veto do presidente da República. E em um segundo momento, em uma segunda fase. Isso não acontece na PEC, tá? Então, não existe sanção ou veto do presidente na tramitação da PEC.
A PEC vai fazer o caminho dela nas duas casas do Congresso, vai ter as 4 votações e, bum, nasceu. Ela não passa pelo escrutínio, pela análise do presidente. Isso não acontece. Embora caiba ao presidente, se for o caso, propor, se for da conveniência política, propor a emenda à Constituição. Ele pode propor, mas ele não é ouvido, ele não se manifesta durante a tramitação da PEC. Então, ela é aprovada pela votação e pronto, está aprovada. Ela vai passar a existir assim que ela for promulgada pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado também. Então, isso aqui, para quem eventualmente for fazer concurso, ainda mais de nível médio, que cobra texto de lei, tatuem na mente de vocês. Proposta de emenda à Constituição precisa ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, muito mais difícil a tramitação, a aprovação da PEC do que de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Na sequência, a gente tem um limite temporal, pessoal. O parágrafo 5º diz para a gente que se é proposta uma PEC em 1 ano e essa PEC ela é rejeitada ou ela é prejudicada na sua tramitação, ela deixa de tramitar, ela é arquivada de alguma forma, não pode ser proposta uma nova PEC com o mesmo teor. Então, se imaginem que é janeiro e foi apresentada uma PEC com conteúdo tal. Essa PEC foi rejeitada, não passou. Ela não conseguiu os votos necessários. Ela foi arquivada. Não é possível que no mesmo ano outra PEC seja apresentada com o mesmo conteúdo, com a mesma matéria. Isso não é possível. Existe uma limitação temporal. Ou seja, não é dado a quem tem iniciativa de propor a PEC ficar insistentemente tentando fazê-la ser aprovada. Apresentei a PEC, foi rejeitada? Esquece. No ano que vem, você pode propor de novo, mas esse ano não. Então, essa é uma limitação temporal e não se confundam, porque a Constituição diz sessão legislativa. Para facilitar para vocês, sessão legislativa é igual a 2 períodos legislativos, ou seja, é a mesma coisa que 1 ano. Tá? Então, dentro do mesmo ano, eu não posso propor a PEC. Ah, professor, mas e se alguém propor a PEC em novembro e ela for rejeitada ainda no mês de novembro? Preciso esperar 1 ano para propor? Não. A Constituição limita aquela sessão legislativa. Se eu propus uma PEC que foi rejeitada em novembro, eu posso perfeitamente, em janeiro, fevereiro, propor a mesma PEC, a mesma matéria. Tá? A limitação aqui não é limitação de 1 ano, é a limitação no mesmo ano. Então, se for reprovada em janeiro, fevereiro, outubro, novembro, tanto faz. Naquele ano não pode, mas assim que o ano virar, é possível que seja feita a proposta de outra PEC com a mesma matéria, com o mesmo conteúdo. Então, aqui, mais uma limitação que o poder constituinte originário impôs quando ele se manifestou criando a Constituição Federal de 1988. Aqui, pessoal, a gente tem a disposição mais interessante em relação às limitações do poder constituinte reformador. Porque nós vimos até agora limites formais, limites de tramitação, limites de forma. Aqui no parágrafo 4º do artigo 60, nós temos limites materiais, ou seja, limites sobre o conteúdo de uma PEC. Eu não quero saber em que mês foi aprovada, quórum, quem tem. Aqui eu estou olhando para o conteúdo da proposta. Então, a gente tem limitações materiais, limitações da essência do conteúdo de uma PEC. E a gente tem no artigo 60, parágrafo 4º, que não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda que tente abolir, erradicar, extinguir, ceifar, acabar, apagar.
forma federativa de Estado, ou seja, é impossível que no atual texto constitucional o Brasil venha a ser um Estado unitário, impossível, só por meio de uma nova Constituição. Voto direto, secreto, universal e periódico. Não é possível que nenhuma proposta de emenda à Constituição tente alterar o voto com as características dadas a ele pela atual Constituição Federal. Separação dos poderes. Não é possível que uma PEC tente afetar a forma com que se articulam e trabalham o executivo, o legislativo, o judiciário, sempre harmônicos e independentes entre si. Então, qualquer proposta de alteração a essa dinâmica de interação entre os poderes e sua separação é vedada pelo artigo 60, parágrafo 4º. E, por fim, direitos e garantias individuais. Por exemplo, a gente vai estudar no próximo bimestre o artigo 5º. Nada do que está ali no artigo 5º pode ser abolido. Professor, pode ser alterado? Pode. Posso alterar algum direito e garantia individual por meio de uma PEC? Pode. Posso ampliar? Melhor ainda, pode. O que você não pode fazer é abolir, como eu disse, distinguir, acabar com o direito individual, mas promover alterações, desde que o núcleo essencial desses direitos seja mantido, desde que o